E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu consegui fazer uma maquiagem, lavar o cabelo. Vamos lá. Eu vou resumir em rápidas palavras como tem sido, né? A minha recuperação no pós-operatório. Eu tinha, né? Adenomiose, é uma endometriose dentro do útero, pelo qual o útero ele expande, ou seja, ele dobra de tamanho, ele fica, né, inchado, dá forte dores, dá hemorragias. E foi assim que eu descobri. Antes de eu passar com um médico excelente, eu conheci diversos médicos que deram diagnósticos supérfluos, que não condiziam com o que realmente eu tinha. Então, como eu falei, a adenomiose, ela dá diversos quadros de hemorragia e fortes dores, são semelhantes a uma cólica menstrual, mas é muito maior, muito mais intensa, podemos dizer assim. E depois de vários quadros de hemorragia, eu fui para o hospital e lá eles descobriram um cisto no meu ovário esquerdo e colocaram a culpa toda no cisto. É por conta do cisto, enfim, passaram antiácidos, na verdade. E comecei a fazer esse tratamento com ácidos. E simplesmente não parava, gente. Era uma coisa assim. Eu já não estava mais vivendo, eu estava sobrevivendo, né? Me tornei refém de medicamentos para poder conter a hemorragia. Não tinha hora nem lugar. Enfim, gente, era uma tormenta. E aí eu retornei no médico depois de muitas dores. Eu trabalho híbrido, né? Então nos dias que eu ia presencial, eu simplesmente não aguentava de dor e ia direto pro médico, porque o esforço que eu fazia, tipo, de pegar a condução, se eu levantava bruscamente, algo do tipo, já me dava uma dor, assim, horrenda. Então eu já tava assim, sabe, eu já tava de saco cheio, eu já não tava aguentando mais. Eu já achava que era, todo mundo achava que era frescura minha, nossa, mas um cisto dá tanta dor, assim, claramente que não, um cisto não dá tanta dor assim. Mas, assim, quem não sabe, né, e assemelha, e se, na verdade, associa a isso, vai achar que é frescura, obviamente. Mas as dores eram, tipo, absurda, absurda. E minha barriga, ela não voltava, gente, de tamanho. Parecia sempre que eu tava com 3 meses de gestação. E foi um pouquinho pausado, porque dá muita dor, gente. A recuperação é péssima, vamos lá. E aí eu retornei no médico, né? E esse penúltimo médico, antes eu conheci o espetacular Dr. Félix. Eu vou chamar ele assim porque ele é um doutor, gente, de mais de 42 anos de experiência. Então, assim, ele foi, depois de Deus, ele foi o que solucionou o meu caso, sabe? E eu peguei, assim, um doutor bizarro, assim, sabe? Ele era misericórdia, Senhor. Como foi sem noção aquele cara. Foi muito sem noção. Era um senhor também, só que não fazia jus, sabe, a idade, enfim. Pelo menos o tempo de experiência eu não fazia ideia de quanto tempo ele tinha, mas eu sei que foi péssimo o atendimento dele. E foi no particular, no convênio, né, enfim. Aí eu lembro que eu fui trabalhar e eu já tava assim, já me sentindo super mal, porque eu ia trabalhar e eu simplesmente me sentia, sabe, como eu posso falar, injusta já com o meu serviço, sabe, porque uma empresa incrível, uma empresa maravilhosa, e eu já tava me sentindo em falta, porque eu ia, dava 2 horas, a gente não aguentava de dor, tinha que voltar, porque eu acho que o esforço, né, triplicava a minha dor, meu inchaço. E eu me lembro que nesse dia eu fui trabalhar e, gente, eu, depois do almoço, mais ou menos, eu fui, sabe, escovar o dente, enfim, pra voltar à rotina. Eu tremia de dor, minha barriga inchada, e eu ficava quietinha, sabe, quem me conhece sabe que eu gosto de conversar, mas eu já tava escrava já desse quadro que eu tava passando, e o pior é que eu não sabia o que eu tinha.
E aí foi onde eu fui no médico e o doutor falou que era gases, gente. Examinou. Claro que você tá com dor, você tá cheio de gases. Eu tava num estado tão assim, sofrido, que eu falei assim, então tá bom, doutor. Aí dei minha volta e vim embora. Eu não quis debater nem nada, sabe? E foi onde Deus preparou e eu conheci o Dr. Feres. Ele simplesmente olhou com cuidado todos os sintomas que eu tinha apresentado. E ele falou que eu tinha. E falou rasgadamente assim, sabe? Olha, Michelle, eu vi aqui que, de acordo com o que você me falou, que você tem endometriose. E que eu tenho duas opções. Ou você coloca o DIU, sofre as dores da endometriose. A hemorragia é capaz de voltar e você, além disso, começa a sentir os sintomas do DIU. E é refém de medicamentos. Ou você tira o útero, porque o seu útero ele é problemático, ele tá doente e não tem muito o que fazer. Você pretende ter mais filhos? Eu já falei pra ele que não. Eu já não pretendia ter mais filhos, até porque eu tenho um sexto sentido. Vou dizer a verdade, eu tenho um dom muito aguçado nessa parte do sentir. Então, o primeiro parto eu sentia que ia ser normal. O segundo eu falava, todos os cantos, 4 cantos do mundo, vai ser cesárea. E o terceiro, se eu tivesse, ou eu ou a criança morria. É o sentimento que eu tinha. Então, diante desse sentimento, que eu sempre respeitei isso dentro de mim, esse dom que Yeshua me deu, eu falei pra ele, não, doutor, eu não pretendo ter mais filhos. E aí foi onde ele falou, então tá bom, então vamos marcar pra você tirar o útero. Antes disso, quero comprovar que você realmente tem essa doença para que a gente possa ir seguir com essa solução. Aí ele pediu vários exames e foi onde constou na ultrassonografia da pelve que eu tinha adenomiose. Nada mais é que é uma endometriose dentro do útero, só que o meu útero ele já estava dilatado, como eu posso falar, ele já estava inchado já, muito grande e tendo vários quadros aí de hemorragia, então tava cheio de feridinha, enfim, tava uma tormenta, gente. E onde foi comprovado e tal, e aí ele falou, falei pra você que você tinha isso. E ali já peguei uma confiança muito grande, eu sabia que realmente tinha sido Deus que tinha colocado aquele senhor, aquele doutor senhor no meu caminho, que ia solucionar o que eu já não estava aguentando mais sofrer. E ali partiu, né, para os exames pré-operatórios, para a operação. A operação foi dia 11 agora, quinta-feira passada. Tem poucos dias de operada. E assim, cheguei a passar pela UTI, infelizmente. Operei na quinta, na sexta, de manhã, eu fiquei a manhã inteira na UTI, mas para honra e glória de Deus, eu já saí da UTI rapidinho. E, gente, o pós-operatório é muito delicado, sabe? Eu não vou romantizar o pós-operatório, porque ele não se assemelha a nada do que eu já passei. Então, ele não se assemelha ao minha recuperação da cesárea, não se assemelha ao meu parto normal, não consegue se assemelhar a nada. Porque foi retirado órgão dentro de mim, né? Foi retirado um órgão dentro de mim. Então, além da cicatriz que precisa ter os cuidados aí, que foi aberta a cesárea, tem também a cicatriz interna, que é a silenciosa, que a gente não vê. Então, tô aqui falando com vocês, de fato, estou com dor e até vou engolir um pouquinho de choro agora para falar, mas a parte mais difícil tem sido minha bebezinha, né? Minha bebezinha de 1 aninho. Ela pede colo e eu não posso dar pra ela colo. Então, essa parte é a mais dolorosa, né? Meu menino não, meu menino já tá um rapazinho, mas quando tá aqui ele me ajuda do que exige minha atenção. Agora minha pequenininha ela não entende. Mas eu creio, né, e acredito muito que foi por um bem maior, né? Foi necessário, não foi algo que eu planejei, algo que eu quis, foi involuntário as minhas vontades, né? E agora se recuperar. Passei muito mal nos primeiros dias,
com diversas coisas que não convém citar aqui. Mas graças a Deus estou aqui me recuperando com todo o apoio do meu esposo, que tem sido um super companheiro para mim, da minha sogra, que está ajudando muito com a minha filha. Tive da minha cunhada também,